para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou Cristina Pinheiro. Eu quero agradecer a Bárbara pelo convite, a TV Pública, ao Adriano aí por todo o suporte. E vamos falar de um assunto que é muito comum para todos nós. Vamos falar de uma agenda que vai mudar toda a nossa história. E acho que nesse momento de pandemia, a gente está tendo tempo de sobra para começarmos a pensar um pouco mais no meio ambiente, pensar no social, pensar um pouco em nós, em como nós podemos ser ferramentas de transformação. A grande verdade é que de um tempo para cá, um tempo assim bem curto, a gente vem falando de questões do meio ambiente, não como deveria ser dito, porque essas discussões elas já acontecem há muitos anos. Mas essa ênfase vem sendo dada a partir de 2015. Só que a gente já fala dessa agenda lá desde 1972, quando foi a primeira conferência que aconteceu lá em Estocolmo, falando sobre as questões do meio ambiente. Após a conferência de 72, a gente caminhou para a ECO 92, que ficou conhecida como a Cúpula da Terra, e foram firmados 3 compromissos nessa agenda: a mudança climática, a diversidade biológica e o combate à desertificação. E a gente vem caminhando na perspectiva com muitas dificuldades, porque é um assunto que não estava muito na pauta, né? Nem da gestão pública, tampouco do setor privado. E em 2002, em Joanesburgo, na África, nós tivemos a Rio+10. E continuamos essa caminhada, porque, na verdade, nunca parou. Na verdade, em passos lentos, a gente vem caminhando. E em 2012, aconteceu no Rio de Janeiro a Rio+20, né? O resultado de muitas discussões, e a gente vem caminhando e falando sobre uma agenda que está acontecendo aí, para muitos ainda muito desconhecida. Bem, eu sou coordenadora pelo Movimento Nacional, ODS, depois acessem lá o nosso site, www.movimentoods.org.br. Sou consultora, palestrante, fui capacitada pelo Programa das Nações Unidas na aceleração e territorialização dos ODS, enfim. É um assunto que a gente vem trabalhando muito antes dessa agenda que nós vamos falar hoje, né? Essa agenda de 2015, antes dela, nós tivemos a agenda dos ODM, que aconteceu de 2000 a 2015. E resolvemos nos unir e mostrar que a gente poderia fazer algo para ter um mundo melhor. Foi uma agenda onde o Brasil foi signatário, teve uma certa expressividade. Naquele momento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o Brasil foi referência para o mundo na questão do combate à fome, mas ainda assim a gente sabia que ia ficar faltando um trabalho mais intenso e nós corremos muito e aos 45 do segundo tempo a gente ficou devendo ainda a questão da mortalidade materna, índices que nós poderíamos ter atingido, né, porque foram problemas que poderiam ter sido perfeitamente controlados, como questões de pressão, diabetes, doenças comuns que poderiam ter sido controladas, mas infelizmente não foram. Mas tivemos um resultado bastante expressivo com essa agenda. Ela caminhou de 2000 a 2015, e em 2015, em setembro de 2015, lá em Nova York, na sede da ONU, foi discutido. Pensa numa grande reunião de condomínio, onde 193 países resolveram discutir questões que fossem comuns e entrassem em um acordo para que a gente tivesse uma agenda que atendesse, né, todas essas necessidades, e ficaram conhecidos como os ODM, né, ou Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E essa agenda, ela trabalha numa perspectiva de ninguém pode ficar para trás. Nós estamos há 5 anos da implementação dessa agenda, e agora, principalmente nesse momento da pandemia, a gente sabe mais do que nunca, eu já estava correndo há muito tempo, né? Nós, o movimento, já estávamos há muito tempo preocupados com a aplicabilidade da agenda. Como é que nós íamos chegar em 2030 para prestarmos conta de um compromisso que o Brasil precisava assumir, tendo alguns assuntos não sendo tratados não com a relevância que deveria ser tratado. E esses 17 objetivos, eles começam pela erradicar a pobreza, fome zero e agricultura sustentável. Objetivo 3, saúde e bem-estar. Objetivo 4, educação de qualidade em todos os níveis. Objetivo 5, que é a igualdade de gênero.
Objetivo 6, água e saneamento. Objetivo 7, energias renováveis. Objetivo 8, crescimento econômico e emprego digno, né? Objetivo 9, indústria, inovação e infraestrutura. Objetivo 10, reduzir desigualdades. 11, cidade e comunidades sustentáveis. 12, consumo consciente. Objetivo 13, que fala da questão do combate às mudanças climáticas. O 14, vida na água. O 15, vida na terra. O 16, paz, justiça, instituições eficazes. E o 17, que é o grande articulador de todos eles, que fala das parcerias. Bem, esses objetivos precisam ser entendidos como objetivos integrados, interligados e indivisíveis. Não adianta a gente dizer, porque educação... A gente sabe que a educação ela é extremamente importante, é fundamental. Mas não adianta pensar que somente a educação vai conseguir fazer com que alcancemos estes objetivos. Aí a gente pega, vou falar de algo bem diferenciado, que é a questão da água e saneamento. Mas educação, água, saneamento, saúde e bem-estar. Como é que a gente pode ter saúde se a gente não tiver um saneamento básico? Como é que alguém pode aprender, ter qualidade de vida e aprender se não tem saúde? Então, a gente precisa entender que não dá para separar e falar, esse objetivo aqui é o meu. Primeiro, essa agenda não é da ONU. E nós temos que nos fazer donos, trazer isso para nós, como um compromisso de como é que nós vamos juntos fazer com que essa agenda tenha a sua aplicabilidade, que a gente consiga, no momento difícil, alcançar essa tão sonhada sustentabilidade. E que a gente precisa entender que ela envolve o social, o econômico, né? A gente fica muito preso, e o ambiental, muito preso às questões. Isso aí tem tudo a ver com o meio ambiente. Então, quando a gente fala de gestão pública, as pessoas falam, então vai para a Secretaria de Meio Ambiente. Ou então vai para a Secretaria de Educação. Ou vai para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E aí a gente acaba achando que aquele compromisso é de alguma secretaria que não a nossa. Quando, na verdade, esta agenda ela deve sentar e discutir, todos devem sentar e discutir qual é a minha parte, qual é o meu compromisso, de que forma eu consigo fazer com que essa agenda se torne algo tangível. E pensar em desenvolvimento sustentável é pensar que nós precisamos preservar hoje para que a gente possa ter no amanhã. As gerações futuras possam atender às necessidades deles. Vamos pensar assim, vamos preservar hoje para que os nossos filhos e netos possam ter isso como um compromisso, possam desfrutar de um meio ambiente, de uma sociedade melhor. E a gente precisa entender que nós somos frutos de coletividade. Não adianta a gente pensar que vai fazer nada muito legal sozinho, porque isso não vai acontecer. Juntos, nós somos mais fortes. E a gente precisa entender também que a Terra é única e que somos todos moradores da mesma residência. É uma casa só, para que todos nós consigamos entender que habitamos nela. E ainda assim, algumas pessoas têm a dificuldade de entender, será que essa terra que está todo mundo falando, porque eu que faço muita palestra, sou palestrante, eu percebo que às vezes as pessoas parecem que falam de uma terra prometida, de um planeta que não é a Terra e que a responsabilidade não é minha, né? Como se as pessoas, as pessoas, nós não estivéssemos envolvidos. Então, nós precisamos mudar primeiro o nosso discurso. Nós precisamos assumir o compromisso de que a Terra é única, que habitamos na mesma casa e que esse compromisso é de todos nós. A Terra é tão única, gente. Se a gente fizer uma reflexão, se você fizer um exame de sangue, vai contar lá o seu potássio, o seu sódio, cálcio, ferro. E se você olhar, esses mesmos elementos fazem parte da composição da Terra. A gente está tão interligado que, dessa forma, a gente consegue avançar nessa perspectiva de que nós somos tão únicos que os elementos químicos da Terra são os mesmos que nos compõem. E esse compromisso deve ser entendido no teu município, na tua empresa, no terceiro setor, nas universidades, porque todos esses são responsáveis pela aplicação dessa agenda. Então, se você aí no seu município, precisa falar com a defensoria, com a promotoria, precisa falar
com as igrejas, precisa falar com as escolas, precisa falar com as empresas. E as empresas precisam falar com os seus colaboradores, porque hoje é impossível pensar numa empresa que não pense em questões que impactem no meio ambiente. Até porque hoje isso está impactando, inclusive, no bolso. E essa agenda é uma agenda global, discutida por 193 países membros da ONU. Então, a gente precisa fazer a adaptação dela. E o primeiro passo para essa agenda é a negociação. É entender que essa agenda é importante e que precisa ser discutida. De que maneira nós vamos trabalhar essa agenda. E aí, ao entender a importância dessa agenda, a gente vai entender a internalização dela. Como é que eu pego essa agenda, como é que eu faço do global e trago para o nacional? E como eu faço para interiorizar essa agenda, adequar para o nacional, para o local e valorizar as parcerias? Porque se antes as parcerias eram importantes, eu não tenho dúvida que pós-pandemia nós vamos precisar estar muito mais unidos, estarmos muito mais, interagindo muito mais, porque nós temos apenas 10 anos. E este momento é um momento onde nós tivemos muitas perdas. Mas a gente também está ganhando muito tempo para pensar em algumas estratégias de como vamos nos reinventar. Porque se antes nós tínhamos que estar à frente para nos destacarmos, hoje a gente precisa ser inovador para sobreviver. E é isso que vai fazer toda essa diferença em como você vai fazer com que essa agenda aconteça dentro do teu município, dentro da tua empresa, dentro da tua instituição. Essa agenda, ela tem 5 P's transformadores. Ela é uma agenda que pensa nas pessoas, é uma agenda que pensa na prosperidade, na paz, na parceria e no planeta. Então, é uma agenda que tem um plano de ação. Então, está claro para todos nós que precisamos estarmos unidos, integrados, numa perspectiva de falarmos uma única língua. Né? O Brasil e o mundo está pensando em como nós vamos correr para conseguirmos atingir o que foi proposto. Hoje mesmo na TV, num canal da Multishow, a ONU fez um trabalho excepcional, mostrando o quanto a música e a arte pode influenciar na vida das pessoas e fazer as transformações que a gente tanto precisa. Nunca foi fácil. O momento antes da pandemia já era difícil. Pós-pandemia, ele vai estar muito mais difícil. Então, dificuldade nunca foi um problema e nem será um problema novo. Ela sempre existiu e sempre existirá. E essa agenda, ela tem dimensões. Uma dimensão social, que é o objetivo 1, que é erradicar a pobreza, o objetivo 2, da agricultura sustentável, da saúde e bem-estar, da educação, da igualdade de gênero e das questões da redução de desigualdade. Na dimensão ambiental, ela trabalha com o objetivo 6, que é água e saneamento, 7, energias renováveis, o 12, do consumo consciente, o 13, de ações contra a mudança climática, a questão da vida na água e a vida na terra. E a dimensão econômica, que é o objetivo 8, né, que fala da questão de trabalho, o 9, de inovação e tecnologia, o 11, de cidades e comunidades sustentáveis, e a dimensão institucional, que fala objetivo 16 e 17, que é paz, justiça, instituições eficazes, e o 17, que é a parceria, que será o grande articulador nesse processo de desenvolver e aplicar esta agenda na íntegra. Bem, ela é uma agenda universal, ela é uma agenda que não significa que ela seja uma agenda uniforme, né? Ela tem suas diferenciações. E cada país vai trazer para a sua aplicação de acordo com a sua realidade. Por exemplo, no objetivo 5, na meta, mais exatamente na meta 5.3, que fala da igualdade de gênero, nós não nos adequamos, porque ela fala em eliminar todas as práticas nocivas de casamento prematuro, forçado de crianças e mutilação genital. Ufa, graças a Deus, isso não se aplica ao Brasil. Mas a meta já cumprida, e para mim, enquanto nós tivermos uma vida, né, enquanto nós estivermos perdendo uma vida, não tem meta cumprida, porque cada vida humana não tem preço. Então, a meta de saúde e bem-estar diz que até 2030 a gente tem que reduzir a taxa de mortalidade materna para menos de 70 mortes por 100 mil. E nós estávamos, na última pesquisa, em 44, é claro que isso observando questões regionais. Né? Porque acaba
uma região sobrepondo a outra, né? A gente tem uma região sul que sobrepõe as questões de pobreza sobre a região nordeste, né? Então a gente acaba tendo um país, né, vendo uma meta muito globalizada. A gente precisa ver isso de uma maneira mais região. A meta desafiadora é a questão de até 2030 o acesso a saneamento e higiene adequados, que é uma meta que eu sou muito esperançosa, mas eu sei que nós ainda temos um grande problema nesse país, que é o saneamento. Um problema que precisa ser visto com muita atenção, com um olhar muito voltado, porque, em se tratando de obras públicas, né, algumas obras elas são muito invisíveis, não ficam claras ao olhar do povo. E isso faz com que, às vezes, acabem ficando para depois. Né? É muito mais fácil construir uma ponte do que construir uma rede de esgoto que está embaixo da terra e que muita gente não está vendo. E a meta não quantificada é a meta que fala 16.5, reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. Tudo que eu falei aqui, todos esses objetivos que eu falei aqui, alguns estão muito evidentes nesse momento de pandemia. Né? Infelizmente, eu gostaria muito que esse objetivo não estivesse, mas a questão da corrupção, estamos vendo que em alguns estados isso está acontecendo num momento tão desesperador, né? Infelizmente, a gente sabe que esse combate ele vai ter que ser diário e todos os dias a gente tem que pensar muito em como a gente vai estar monitorando, acompanhando, para que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que a gente está de olho, que a gente precisa acompanhar tudo que está acontecendo. Então, você tem que acompanhar no teu município, você tem que ir para a Câmara dos Vereadores, você tem que entrar no site da prefeitura do seu município. A gente precisa não ficar discutindo e falando coisas que ouviu alguém dizer. A gente precisa trabalhar com dados e com fatos, porque tem muita gente fazendo muita coisa bacana. Tem muita gente fazendo um trabalho sério e a gente não pode generalizar. E aí diz assim, mas o meu trabalho é um trabalho de formiguinha. Eu lamento informar para todo mundo que está nos ouvindo aí que a gente não faz um trabalho de formiguinha e eu tenho certeza que se nós fizéssemos um trabalho de formiguinha, a gente estava avançando muito mais nas questões do meio ambiente. Porque nós fomos os últimos seres, né? A espécie humana foi a última espécie a chegar aqui. E nós já destruímos 50% das florestas do planeta. Nós estamos aqui mais ou menos há 2 milhões de anos. As formigas estão há 120 milhões. E se nós tivéssemos feito o trabalho da formiga, a gente não teria um planeta, um mundo tão insustentável. Elas trabalham perfeitamente em equipe, elas não fogem do trabalho e elas valorizam cada migalha como alimento. E nós desperdiçamos, nós acabamos fazendo um monte de coisas e temos uma dificuldade enorme em trabalharmos em equipe. Então, a gente não faz um trabalho de formiguinha. Mas eu tenho muita esperança de que a gente consiga entender que o trabalho de formiga é um trabalho que a gente precisa aprender com elas. Bem, começando com o objetivo, eu vou falar de alguns muito rapidamente, porque são 17, né? E alguns eu vou pincelar e outros eu vou dar um pouco mais de ênfase. A questão da fome, que é o objetivo 1, acabar com a fome e a miséria, no relatório da ONU, ele indica que nós estamos tendo grandes retrocessos. Né? O Brasil está voltando, está no mapa da fome, a curva de desnutrição cresceu bastante, e esse crescimento é atribuído à crise econômica e se estabeleceu a partir de reduções de políticas públicas e programas de transferência de renda. Bem, somos um país onde muitas pessoas estão passando fome, mas também temos muito problema de obesidade. Parece uma coisa meio louca, né? Se a gente está passando fome, como é que a gente está, né? Obeso. Mas essa é a grande realidade, porque a obesidade ela é resultado de uma insegurança alimentar. Claro que hoje em dia é muito comum as pessoas comerem fast food, alimentos com maior teor de gordura e açúcar, até em virtude do preço. E acabamos comendo mal, comendo fora da hora, por uma série de problemas. Às vezes estamos muito envolvidos no trabalho e não deu tempo de comer algo, a gente come qualquer besteira. E isso faz com que, inclusive, nós temos um grande índice de obesidade infantil. Precisamos fazer campanhas nas escolas, precisamos conversar com esses pais, usuários aí do serviço da assistência, todas as pessoas nas empresas, o quanto
a obesidade tem crescido no Brasil. E neste momento de pandemia, a gente está em casa, acaba comendo demais, né? Acaba comendo muita bobagem. A tendência é até piorar, porque a gente não está podendo fazer exercício físico. Então, a gente precisa começar a pensar melhor que tipo de alimento eu estou colocando na minha mesa. Né? Medidas de confinamento vão aumentar, vão exacerbar a questão da pobreza e a vulnerabilidade de 2 bilhões de trabalhadores na economia informal, de acordo com dados da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Bem, falar um pouco do objetivo 2, que é fome zero e agricultura sustentável. O Brasil ele desempenha um papel assim, extraordinário na produção de alimentos, na conservação da natureza, mas nós somos o 5º maior país do mundo, com 850 milhões de hectares, dos quais 63% é composto de vegetação natural. Somos também, a gente produz muito, aqui é uma terra rica, né, em se plantando, tudo dá aqui, mas também somos um dos maiores consumidores de agrotóxico do mundo. Que alimento é esse que eu estou colocando na mesa? Que alimento é esse que eu estou matando a fome dos meus filhos? Que alimento é esse que eu estou matando a minha fome? Que comida de verdade é o que a gente precisa comer, colocar na mesa? E sabe o que é o pior? A gente tem um alto índice de pessoas, né, em vulnerabilidade, não só no Brasil, no mundo inteiro, pessoas passando fome. Só que, de acordo com dados da FAO, 1/3 dos alimentos do mundo são desperdiçados. O que faz para a gente uma leitura assim, muito clara, que muitas vezes a gente não passa fome só porque não tem um alimento, é porque a gente acaba jogando fora, a gente acaba desperdiçando, e 1/3 desse alimento ele vai para o lixo. Nós precisamos também trabalhar e restaurar áreas degradadas devido a práticas de agricultura, práticas agrícolas inadequadas. Né? E Gandhi já dizia uma coisa assim que era fundamental. Cada dia a natureza ela produz o suficiente para a nossa carência, para a nossa necessidade. Se cada um de nós tomasse o que fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Eu acho que isso é uma lição que deveria ficar colada na geladeira da nossa casa. Quantas vezes a gente desperdiça, joga fora, e se você tiver a oportunidade na rua agora, você vê que, sabe, quanta gente está passando fome, quanta necessidade. Agora a coisa só piorou ainda mais, mas isso não significa que antes essa pobreza já não acontecia aí, na porta da nossa casa, na frente do nosso trabalho. O quanto isso nos comove e a gente fica pensando o que a gente pode fazer, porque a gente pode fazer. O objetivo 3 do ODS, que fala de saúde e bem-estar, nesse momento de pandemia, a gente sabe quantas pessoas estão surtando, a gente sabe de quantas pessoas estão agravando seus problemas, que é o mal do século, que é a depressão, né? Estão vivendo momentos muito terríveis. E a gente entende que termos estabilidade emocional é algo primordial neste momento. Por quê? É preciso que a gente tenha saúde mental. Caso contrário, a gente vai começar a ter crises de ansiedade, pico de estresse, e isso, consequentemente, faz com que a nossa imunidade fique mais baixa. E nós precisamos estar com a nossa imunidade bacana, porque caso nós venhamos ser contaminados, a gente precisa estar um pouco mais resistente, né, para essa pandemia aí, para o Covid, em caso de sermos infectados. Né? A gente precisa estar muito mais consciente, e acho que isso tem muito a ver com um pouco do trabalho que a educação precisa fazer, que aí a gente já entra no objetivo 4, a dificuldade que é levar essa informação para as pessoas, o quanto é importante estarmos em isolamento, e a gente vê algumas pessoas falarem assim, não, mas fulano não está contaminado, ninguém tem um letreiro na testa, até que se tivesse, seria muito mais fácil para que a gente conseguisse combater, né? A gente saberia quem está contaminado e não. Mas a verdade não é essa, e a gente precisa ter consciência que é um momento que requer de nós um pouco de compreensão e de amor com o outro. Né? Estar em isolamento, tomar as medidas necessárias é uma das formas de amor para com o teu próximo. E a gente tem falado muito de amor, de empatia,
nesse momento onde as dificuldades só aumentaram para todos nós, né? E a gente precisa falar também nas escolas. E aí a gente vai para o objetivo 4, falando um pouco de educação de qualidade em todos os níveis, né? No Brasil, 97% dos estudantes com idade de 7 a 14 anos se encontram na escola. No entanto, 3% responde aproximadamente a 1,5 milhão de pessoas. E aí a gente pensa assim, mas só 3%, mas 3% corresponde a 1,5 milhão de pessoas com idade escolar que estão fora da escola. Eu sempre tenho amigos, né, no IBGE, e aí eu sempre digo, vocês trabalham com números e eu conheço as pessoas, né? Cada número é uma pessoa que representa, no caso, 3% aqui corresponde a 1,5 milhão de pessoas, então não são só 3%. São muitas pessoas que ainda estão fora da escola. E na escola a gente precisa, mais do que nunca, nesse momento que a gente está vivendo agora, entender a importância da educação ambiental. Como é que a gente quer falar de sustentabilidade? Como é que a gente quer falar de uma agenda tão importante se na escola se desconhece? Eu digo isso porque muitas vezes vou dar palestra nas escolas, nem o diretor conhece, nem o professor conhece, tão poucos alunos conhecem. A agenda dos ODS ainda é uma agenda muito pouco conhecida. E não adianta a gente ficar na discussão de que temos que aplicar essa agenda se a gente não conhece. Ninguém ama o que não conhece, ninguém aplica o que não conhece. Então, precisamos falar dessa agenda nas escolas, porque a criança é um grande agente multiplicador, né? Então, eu creio que a educação ambiental ela precisa ser vista com outros olhos, para que a gente consiga aplicar isso na escola, falando da sustentabilidade em todas as suas dimensões. Inclusive, com isso, a gente vai fazer com que se reduza o bullying na escola, com isso a gente vai fazer com que diminua a depredação na escola, quando você faz o aluno perceber que ele é parte, né, de todo aquele patrimônio, né? Quantas vezes você fala com o pai de um menino que o pai foi aluno daquela escola? Então, é preciso que a gente preserve para que as gerações futuras também possam usufruir desse benefício. Bem, o objetivo 5 é um objetivo que eu gosto muito, né? Que fala da igualdade de gênero. Nesse momento de pandemia, eu acompanho, eu faço palestras sobre violência doméstica, a gente verifica o quanto esse índice tem crescido, né? E a gente tem falado tanto de amor, tanto de solidariedade, tanto de afeto e de empatia, e a gente percebe que dentro dos lares, dentro das famílias, né, é o lugar onde acontece o maior índice de violência, né? E eles aumentaram muito nesse momento de confinamento. Precisamos não só fazer com que as pessoas, as mulheres, né, conheçam a Lei Maria da Penha, mais que isso. Eu sempre digo isso. Precisamos ter um olhar muito mais abrangente. Precisamos olhar para esses homens que também estão precisando de cuidado, que precisam de um atendimento, porque a gente não vai conseguir acabar com essa violência somente aplicando a Lei Maria da Penha. A gente não pode seguir por um viés só punitivo, a gente precisa entender que a gente também precisa de cuidar, porque esses homens, eles precisam ser tratados e não só punidos. Historicamente, a gente conhece, né, um padrão social que sempre foi fundamentado no patriarcado, né, que o lugar da mulher era dentro de casa e do homem na rua, né, essa construção. E para fechar esse objetivo, eu pergunto, como é que você tem educado o seu filho? De que maneira você tem conversado com ele em relação às mulheres? O quanto é importante o respeito em relação às mulheres, né? Porque a gente precisa mostrar aos nossos filhos que a história pode ser mudada, e ela vai mudar através dessa educação que a gente dá em casa. Não é só a educação que eles têm na escola, essa educação que a gente tem em casa. Então, a gente não vai mudar o mundo. O mundo melhor só vai acontecer quando formos pessoas melhores. Bem, o objetivo 6, que ele fala de água e saneamento, nós tivemos há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro um problema seríssimo com a água, né? A qualidade da água que a gente estava bebendo aqui não era boa, né? Passamos por sérios problemas, e aí a gente está vindo de uma sucessão de problemas, não, no Rio, São Paulo e tantos outros estados, e em alguns lugares eles não tinham nem bom nem ruim, tem lugares que a água nem chega na torneira, nem água na torneira tem, aliás, não tem nem torneira. Então a situação vai agravando quando a gente vai falando do assunto.
né? E é preciso também entender que uma criança que cresce, porque esse objetivo ele fala da água e do saneamento. Uma criança que cresce em um local onde o saneamento não é adequado, o seu sistema imunológico ele é muito mais fragilizado. E a gente não pode entender que isso a gente já se acostumou assim, né? Se a gente, eu, por exemplo, muitas vezes vou em algumas comunidades, né? Eu não só dou palestras em grandes espaços, eu dou palestras também em comunidades. E eu sempre gosto de chegar antes, olhar o panorama, conhecer um pouco daquela comunidade. Quantas vezes você olha aquela casa com esgoto a céu aberto passando na porta de casa, que para sair de casa você precisa pular aquela valeta ali de esgoto que está passando ali por aquela casa. E aí você pergunta se as crianças costumam ter problema de saúde. Não, não tem não, a gente já está acostumada. Ele, de vez em quando, ele vive com diarreia. Ele não consegue, a mãe não consegue nem entender que aquele problema é oriundo daquele saneamento inadequado que ela tem ali. É como se aquilo já tivesse sido incorporado ali naquela comunidade, né? E a gente precisa entender que esse saneamento inadequado, ele fragiliza não só da criança, né? Mas da criança e de todo mundo que reside naquela casa. E impacta diretamente no empoderamento das mulheres. Como assim, Cristina? Porque quando alguém fica doente numa família, normalmente nós somos cuidados pela nossa mãe, pela dona de casa, que muitas vezes tem que faltar o seu trabalho para cuidar daquele ente que está em casa doente. Então, é um impacto na saúde, é um impacto no trabalho, e aí, mais uma vez, a gente coloca em xeque esse empoderamento da mulher, né? Porque empoderar uma mulher não é apenas fazer com que ela conheça todas as tipificações que estão na Lei Maria da Penha. Empoderar uma mulher é dar a ela condições de dignidade. E viver com água e saneamento é uma condição que ela tem o direito de viver com condições dignas, né? Bem, saindo do objetivo 6, a gente vai falar um pouquinho do objetivo 7. A gente precisa dar uma corridinha, porque são 17 objetivos, e eu estou pincelando para que a gente entenda. Vou passar no meu Instagram, quem quiser depois me mandar perguntas, meu telefone, vai ficar tudo disponível para vocês, se quiserem maiores informações, para entender. O objetivo aqui é que vocês consigam hoje entender essa agenda. O objetivo 7, que fala de energia limpa e acessível, né? A gente precisa investir mais em energias renováveis, em energia eólica, energia solar. Não é possível que um país como a Alemanha ela consiga ter, ela bateu o recorde ano passado com mais de 40% de energia gerada no país e veio de fontes eólicas e solares, num país onde tem muito mais neve do que sol. Né? E a gente pode fazer com que esse objetivo também ele possa ser usar de forma mais eficiente a energia, comprando eletrodomésticos, tirando da tomada o seu micro-ondas, a sua TV. O objetivo 8, né, ele vai falar de trabalho decente, crescimento econômico, algo terrível nesse momento onde a gente está tendo um número, onde em todo o mundo, em torno de 195 milhões de perdas de emprego. Né? As medidas de confinamento e de contenção adotadas pelo Covid ameaçam ainda mais os níveis de pobreza e os trabalhadores da economia informal. Isso são dados da OIT. E inclui pessoas de todos os lugares. Então, hotelaria, alimentação, não tem um ramo específico, um segmento específico, não. Todos estamos sendo afetados. Né? Objetivo 9 fala de uma infraestrutura resiliente, uma industrialização inclusiva, fomentar a inovação. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde todo mundo, né, a gente só ouve falar em live, onde comprar comida pelo aplicativo, né, de alimentos, onde a internet tomou o seu devido lugar. Né? Ela está sendo utilizada e mostrando para a gente que ela veio para agregar. Porque antes, então, a gente estava deixando com que a internet roubasse a cena, né? Que ela tomasse o lugar. A gente já não conversava mais, já não falávamos mais, e hoje a gente vê que a tecnologia está aí. Está aí para agregar, para fazer com que a gente evolua, para que a gente tenha um mundo melhor e que, se ela usada de maneira correta e certa, ela é uma grande parceira, uma grande ferramenta de transformação. Já visto os artistas e todos nós que estamos fazendo nosso trabalho através das lives. Né? Reduzir desigualdades, né? O mundo é hoje mais desigual do que qualquer momento da história desde 1940. Né? E depois pandemia, pós-pandemia, a gente sabe que tudo isso ainda só vai piorar.
Não dá para ficar sentado dizendo, depois vai ser ruim. A gente já sabe que vai ser ruim. E a gente precisa começar a pensar como é que a gente vai fazer para ficar bom. Porque que vai ficar ruim, nós já sabemos. Que a desigualdade sempre foi um grande problema global e não é uma exclusividade do Brasil. Bem, cidades e comunidades sustentáveis, as cidades que já adotaram os ODS são cidades que já estão comprovadamente com qualidade de vida melhor, né? Onde tem ciclovias, onde as pessoas podem deixar seu carro em casa, já fazem caronas coletivas, as pessoas já utilizam, cada um reveza, não precisa todo mundo ir de carro todos os dias. Algumas ações que parecem ações assim muito bobas, né? As pessoas falam, mas é só isso. Imagina, 1 milhão de pessoas pensando assim, é menos 1 milhão de carros que a gente vai ter na rua. Eu sempre digo assim, as pessoas às vezes chupam um picolé, aí jogam na rua, falam, não, é só meu papelzinho. Mas se 1 milhão de pessoas pensar assim, nós teremos 1 milhão de papeizinhos jogados na rua. Então a gente precisa entender que tudo gira em torno da coletividade. E somos fruto dela, gente. Não precisamos pensar de outra forma. Ninguém é tão bom que junto não consiga fazer melhor. E essa ideia de que eu sou o cara, ela não existe mais. Né? Já foi contaminado pelo coronavírus, não faz parte mais da nossa história. Bem, termos cidades e comunidades sustentáveis, já que a gente tem uma estimativa que em 2050 a população urbana se duplique. Isso vai fazer com que a gente tenha uma urbanização ainda pior. Eu recomendo que vocês possam dar uma lida no documento da Conferência das Nações Unidas da Habitação e Desenvolvimento, da UNAPTA, realizada em Quito. Entra lá no site, dá uma olhadinha, que tem dicas bem bacanas e fala uma questão de cidades e comunidades sustentáveis, a questão da urbanização, dos impactos ambientais e humanitários. Bem, o objetivo 12 fala de consumo consciente. O Ministério do Meio Ambiente ele fez uma pesquisa onde ele descobriu que 2/3 da população brasileira disseram desconhecer o termo consumo consciente. Já ouviram falar, mas exatamente não sabiam. 54% responderam saber o significado e definiram isso como o ato de consumir produtos ou serviços. Quer dizer, é muito mais do que isso, gente. Ele não apenas envolve o que eu como, né? Mas como, de quem eu consumo e como é que eu descarto. Né? Não adianta eu vir com o discurso dizer, não, eu sou vegano, não, eu sou vegetariano, esse produto aqui eu compro, não é testado em animais. Ok, você está fazendo a sua parte, nada contra. Mas só isso ainda é pouco. Mas não adianta você pegar aquilo que você... e descartar em qualquer lugar, ou comprar de qualquer pessoa. Inclusive na gestão pública. A gente precisa ter a governança de saber de quem que eu compro. Não adianta dizer a prefeitura é sustentável, se o teu fornecedor não é. Se a tua empresa tem uma visão de sustentabilidade, se o teu fornecedor não é. É preciso que a gente tenha essa cadeia, essa rede precisa estar muito linkada. A gente não pode ter a sustentabilidade como um marketing de massa, uma modinha. Ela não vai passar. Ela precisa continuar e a gente precisa ter um olhar voltado para a sustentabilidade como uma pauta séria, discutida entre os gestores públicos, entre as empresas, entre o terceiro setor. Bem, e a gente fala de consumo, mas o que eu descarto, é importante a gente fazer uma pauta aqui, porque a gente sempre fala que a indústria do petróleo ela é a principal vilã na questão da poluição. Ok. Mas pouca gente sabe que, no segundo lugar, quem vai ranquear isso é a indústria da moda. Se você veste calça de malha, poliéster, fique sabendo que a fibra, ela nas indústrias têxteis, segundo especialista, ela requer 70 milhões de barris de petróleo todos os anos. E demora mais de 200 anos para se decompor. E não é só isso, é o consumo. Quem de nós nunca comprou o que nunca precisava? E aí a gente entra naquele processo do merecimento, eu mereço, eu trabalhei. Mas será que a gente merece gastar o nosso dinheiro de uma maneira inadequada? A grana que você gastou, às vezes, numa bolsa, numa roupa, num sapato, você poderia ter juntado para viajar, te dava mais qualidade de vida. Ia lá no objetivo 3, que é saúde e bem-estar, que a gente precisa. Então, precisamos rever a questão do consumo. Termos um consumo muito mais consciente. E o desenvolvimento sustentável, ele sugere isso. Que a gente viva com mais qualidade, que a gente gaste o nosso dinheiro com mais qualidade. No Sul, existe uma fábrica que está produzindo bolsas e guarda-chuvas e jaquetas de restos de pneus.
né? Quantas vezes a gente vê aquela montoeira em algumas cidades que a gente passa aquele monte de pneu sendo descartado de forma inadequada, quando poderia ter sido feita uma oficina, até para fazer canteiros nas pracinhas. Tem tantas boas ações que a gente pode fazer, ao passo daquilo sendo amontoado ali, e a gente passa por aquela cidade uma sensação de que, nossa, quanta desorganização, né? Objetivo 13, vamos lá. Ele fala do aquecimento global. O que é isso que todo mundo fala? Que esse aumento de temperatura média dos oceanos e da camada de ar da própria superfície da Terra. É consequência de causas naturais e da atividade humana. A gente precisa pensar, como eu falei lá no começo, somos fruto de coletividade, estamos todos conectados. A gente precisa parar de pensar que só nos importa o que acontece no Brasil. O que acontece lá na Antártida também nos importa. Por quê? Com a questão das geleiras derretendo, isso terá um impacto muito grande também no Brasil, elevando os níveis do mar. E enquanto mais longe as geleiras estiverem, maior vai ser o impacto, gente. Isso aí não é dito por mim, isso foi uma entrevista dada para a BBC de Londres, onde ficou claro essa questão que a gente precisa pensar muito mais sério e entender que precisamos rever os nossos conceitos em relação ao aquecimento global. O problema não é o fenômeno natural, mas o agravamento dele. Como muitas atividades humanas, como desmatamento, queima de combustíveis fósseis, a gente está conseguindo piorar o que já não está legal. E em detrimento de muitas vezes o nosso comodismo, né? A vida na água. Sempre se está falando agora em meio ambiente, a gente fala muito, né, da Amazônia, da preservação, e às vezes a gente esquece um pouco de preservar os nossos oceanos, achando que é menos urgente do que a preservação das florestas. O desconhecimento sobre o que existe debaixo da água é que leva a uma não priorização do mar, né? Ainda tem muitos mistérios lá. Mas isso é um grande engano nosso, tá, gente? Porque, para a gente ter uma ideia, 54,7% de todo o oxigênio da Terra é produzido pelos oceanos e pelas águas marinhas. E aí, a gente precisa começar a olhar com mais carinho para os nossos oceanos, a gente precisa olhar com mais carinho para as nossas praias, que, aliás, estão lindíssimas nesse momento de isolamento social. Praias que a gente nunca tinha visto vida, né? Aqui no Rio de Janeiro, hoje as pessoas estão vendo tartaruga, peixes em locais que até então não tinham sido vistos. No Canal de Veneza já foi visto peixe onde até então nunca tinha sido visto. E você? Como é que você tem se comportado em relação aos oceanos, à praia? Quando você vai na tua praia, você leva lá algum recipiente para quando você fizer lá o teu lixo, você catar o seu lixo, ou você ainda está naquela ideia, não, deixa aí, senão o lixeiro depois não tem trabalho? Precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos pegar aquele lixo. Eu, particularmente, tenho vergonha de deixar qualquer lixo na praia. Eu não faço isso nunca. Eu me sinto muito mal. Até porque quando você entende, né, que você faz parte de todo aquele processo, que você está ali e que a responsabilidade daquele oceano também é seu, a responsabilidade das questões climáticas também é sua, você começa a se sentir parte desse todo. E se sentindo parte desse todo, você começa a ter mais um compromisso com o teu planeta, com a tua casa. Né? No Brasil, a gente tem 9.000 quilômetros de extensão, uma costa brasileira que percorre 463 cidades em 17 estados, um ecossistema de 3.000 quilômetros de recifes e corais com 12% de manguezais no mundo. A gente vive num paraíso. E nós vivemos um momento crítico de conservação dos recursos marinhos do Brasil, que sofre pela pesca excessiva, né, e por uma fraca fiscalização. Em 2050, algumas pessoas já devem ter ouvido falar isso, nós vamos ter mais plásticos no mar, no oceano, do que peixes. Nós já estamos consumindo peixe, já estamos comendo plástico, porque esses peixes comem o plástico e nós comemos o peixe. Então, estamos comendo plástico. E estima-se também que 20% de todos os animais capturados em redes, que é arrasto comercial, são capturas acessórias. O que é isso? Animais indesejados. Não era aquilo que eu queria pegar. 46% do plástico do oceano é feito de rede de pesca descartada.
E aí a gente precisa ter uma conversa. Se você tem no teu município colônia de pescadores, conversar com eles. Olha só, vocês têm que descartar a rede de pesca de vocês de uma outra forma. Sentar para dialogar e ver de que maneira pode ser feito esse descarte, se daqueles restos de rede não pode ser feito um artesanato. E aí é vocês que têm que discutir no município de vocês e trabalhar a questão da economia solidária, de que maneira vocês podem minimizar esses impactos que estão sendo causados no mar. A vida na terra, a vida vegetal responde por 80% da dieta humana, e nós dependemos da agricultura como importante fator, uma fonte de economia, né? Temos florestas que ocupam de 30% do território do planeta. Então, assim, precisamos cuidar melhor do nosso planeta, né? Trabalharmos a questão da desertificação, que também aumenta a cada ano. Nós temos em torno de 8.300 espécies de animais conhecidos, 8% já estão extintas, 22% estão no processo e risco de extinção. Então, não compre animais silvestres. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que em outros estados vocês devem ter feiras aí vendendo animais. Não comprem esses animais. Vocês estão cometendo um crime, porque esses animais precisam voltar para a natureza, né? Muitas vezes compram animais doentes e que chegam em casa, não demora uma semana, eles morrem. Entender a importância dos animais, entender a importância dos insetos, as abelhas, né? Sem elas, nós não teríamos vida. Nenhuma vida no planeta. Bem, o objetivo 16, ele vai falar de paz, justiça e instituições eficazes. Precisamos, quem é que não quer paz? Precisamos muito de paz, precisamos ter instituições fortes, inclusivas, transparentes, que também trabalhem com temas sensíveis, né? que façam campanha aí contra o combate à exploração sexual, ao tráfico de pessoas, à tortura, outros temas incluídos nos ODS, né, para esse enfrentamento da corrupção. É importante falar sobre temas que estão muito em uso, né? Falarmos do compliance, da importância do compliance. E você pode, para ajudar nesses objetivos, ser um voluntário, realizar palestras sobre relacionamento, e acho que uma das maiores instituições que hoje a gente precisa ter paz chama-se família, porque é nela que está acontecendo os maiores índices de violência, de abuso, de tudo que ruim, infelizmente, está ocorrendo dentro da família. Então, as escolas começarem a fazer palestras fortalecendo o vínculo familiar dessas famílias na escola. O objetivo 17, ele é o grande articulador de todos os outros, né? Que ele fala de parcerias, e é tão importante a gente entender que dentro do teu município, o gestor público, a empresa, vocês precisam dialogar. Os ODS ela é uma agenda que veio para o setor público, privado, para a gestão, para as empresas, ela veio para todo mundo, para as igrejas. A gente precisa falar e trabalhar essa agenda dentro de todos esses espaços, porque não tem um assunto que você fale aí que não envolva os ODS, né? O mundo está girando em torno dos ODS. É uma agenda muito complexa, mas é uma agenda muito completa. E a gente precisa entender que desenvolvimento sustentável para todos. E a igualdade, ela vai sempre. Vivemos num país desigual, num mundo desigual, onde reside o respeito às diferenças na garantia do acesso à oportunidade. Igualdade é bem diferente de equidade, hein, gente? Essa agenda, ela tem uma dimensão de desenvolvimento sustentável, com progresso social, um crescimento econômico, com a proteção do meio ambiente. Precisamos maximizar essas energias e entender e trazer para nós esses objetivos. As empresas precisam entender, hoje já nas empresas, isso já é medido, né? Quanto o teu negócio está impactando no meio ambiente. Então, isso está valorizando algumas ações na Bolsa, né? E o que nos deixa muito confortável, né? Que quando começa mexendo na parte mais sensível dos empresários, que é o bolso, a gente começa a ter um olhar emergencial, porque a gente precisa mudar, eu estou perdendo dinheiro. Porque aí não só a natureza perde, né? As empresas também vão perder. Então, o teu negócio precisa causar quanto menos impacto à natureza, melhor. Né? E essa realidade já existe, porque nós temos construtoras aí que já trabalham com reaproveitamento da água, o monitoramento rigoroso da sua cadeia de fornecedores, a revitalização no entorno dos seus empreendimentos.
e a instalação de painéis de energias fotovoltaicas. Então, ninguém está falando aqui para ninguém trazer um marciano aqui e criar nenhum tipo de procedimento que já não exista. Está tudo aí. A gente precisa trazer isso para aplicar dentro da nossa cidade, dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa. Porque está claro que negócios não podem ter sucesso em sociedades que fracassam. E o investimento nos ODS vai sustentar os pilares de sucesso do teu negócio, da tua gestão. E é importante também a gente lembrar que a sustentabilidade não é só o meio ambiente, acho que está claro para todo mundo. É entender qual tem sido o teu legado nas tuas relações humanas. Nesse momento de pandemia, você pode fazer alguma coisa, não só ficar em casa dizendo, nossa, não aguento mais ficar em casa. Ligue para aquelas pessoas que você sabe que moram sozinhas, pessoas que têm problemas depressivos e que você sabe que têm dificuldades de convivência social, não tem boas relações. Então, ligue para essas pessoas. Estamos tendo um alto índice de suicídio. Infelizmente, esses dados não podem ficar veiculando, circulando por aí, por uma orientação da própria Organização Mundial de Saúde, né? Para que a gente não tenha isso referenciando outras pessoas, que esse é o caminho. Mas a gente pode fazer algo. A partir de hoje, quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que não vai mais dizer assim, mas eu não sei, eu não posso. Você pode fazer, todos nós podemos fazer. E juntos a gente consegue fazer muito melhor. Bem, o recado que eu quero deixar para vocês é que a falta de amor é a maior de todas as pobrezas, gente. Essa é a maior pobreza. Quem não é capaz de amar, realmente, esse é muito pobre. Isso é um texto de Madre Teresa, é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. E eu queria deixar para vocês também uma frase do Gandhi que eu gosto demais, que ele diz sempre assim: viva como se fosse morrer amanhã e aprenda como se fosse viver para sempre. Os ODS, eles deixam uma mensagem muito bacana para vocês que estão aí muito afim de fazer um trabalho melhor. Eu acho que todos nós vamos voltar com muito gás. Repensando, eu tenho feito isso todos os dias, repensando de que maneira eu posso fazer melhor, de que se estava difícil antes, agora não vai ser fácil, mas nós somos brasileiros e a gente não desiste nunca. E quem quiser mandar perguntas, quem quiser me seguir no Instagram é @CristinaPinheiro, ODS. E também quem quiser seguir o canal do nosso movimento lá no YouTube, Movimento ODS RJ. Manda pra gente. O meu Facebook é Cristina Pinheiro. Se vocês quiserem falar mais sobre o assunto, quiserem algumas dicas, eu sou palestrante, eu sou consultora, eu acho que posso dar ainda mais contribuição. Espero que todas as mensagens passadas aqui tenham sido de bastante relevância para que você possa pensar num mundo mais justo e mais igualitário. O mundo só vai ser melhor se nós formos pessoas melhores. Um beijo grande e fiquem com Deus.